Contra os Deuses capítulo 1771, Viagem ao Mar do Sul. Shani, você acha que eu deveria ter amigos? Yuan-shi perguntou de repente. Não, você não deveria, respondeu Yuan Shani sem um pingo de hesitação. Depois de pensar um pouco sobre isso, ela se corrigiu. Você está destinado a ser um governante, então não é uma questão de ter amigos ou não. Porque, do meu ponto de vista, não há ninguém adequado para ser seu amigo. Oh, sério? Yuan-shi riu enquanto olhava para sua própria mão. Depois disso, ele falou em voz baixa, você não está errado, você sabe. Quem no mundo tem as qualificações para ser meu amigo? Yuan-shi tinha acabado de dizer algo extremamente audacioso e arrogante, mas Yuan Shani não achou isso nem um pouco absurdo. Continue a vigiar este lugar. Yuan-shi preparou-se para sair depois de dar esse breve comando. A principal razão pela qual ele veio ao Reino da Canção de Neve hoje foi para visitar Mu Xuanyin. Ele só resolveu a situação com Wu Poin porque foi conveniente. Sim, disse Shani antes de perguntar, Vossa Magnificência, você vai integrar o poder da região Divina Leste com o nosso agora? Não, disse Yuan-shi. Vou lidar com o Mar do Sul. Shani ficou claramente chocado com o que acabou de dizer. Sua sobrancelha franziu levemente quando ela respondeu, isso não é um pouco precipitado? Ainda não sabemos quão profundo é o poder da região Divina Sul, então deveríamos concentrar todos os esforços na preparação neste momento. Devemos consolidar rapidamente as forças dentro da região Divina Leste e integrar suas forças em nosso exército. Depois disso, poderemos testar sua lealdade em batalha e usar seus corpos como pedras de pavimentação em nossa conquista da região Divina Sul. Essa não seria uma alternativa melhor? No entanto, ela imediatamente seguiu essas palavras dizendo, Sua Magnificência já deve ter pensado nisso sozinho. Shani está apenas dizendo algumas coisas desnecessárias. Yuan-shi soltou uma risada muito estranha. Você está absolutamente certo. Então, isso também significa que o Reino Divino do Mar Sul deve estar pensando o que você está pensando, correto? Shani ficou um pouco surpreso com essa resposta. O que está por trás de estar totalmente preparado é um longo atraso no plano de alguém, um atraso que pode muito bem levar a problemas desnecessários. Já que o Mar do Sul quer desesperadamente saber minha atitude atual em relação a eles, o que mais posso fazer se não obedecer? Enquanto ele ria friamente, a figura de Yuan-shi já havia desaparecido na neve voadora. Dada a posição da região Divina Norte, eles deveriam escolher batalhas que resultariam em maior ganho com menor perda. Contudo, sua posição era diferente da região Divina Norte e sempre foi assim. Mesmo que ele não fosse tão extremo, como era no começo, no final das contas, tudo na região Divina Norte era apenas uma ferramenta para ele usar. Isso não mudou. Ele se tornou o mestre diabólico do Norte com o único propósito de poder controlar ainda melhor esta ferramenta. O que ele mais desejava era e ainda era a vingança. Nunca foi soberania ou supremacia. Sua própria vingança, a vingança de Yiling. Retornar ao Reino da Canção de Neve hoje cavou profundamente nessas memórias dolorosas. Agora que o Mar do Sul o convidou para sua morada, era praticamente impossível para ele conter o fogo de seu ódio. Sublinhado enquanto eles estavam retornando ao Reino Divino do Paraíso Eterno, Yuan-shi de repente fez uma pergunta a Xiuyao. Você acha que eu arruinei a vida de Wu Poin? Xiuyao olhou de soslaio para ele antes de seus lábios se curvarem em um sorriso. Ela disse, você parecia tão cruel e sem coração na superfície, mas parece que isso ainda está incomodando você. Você está pensando demais nisso, respondeu Yuan-shi com uma voz fria e impassível. Só descobri hoje que teria morrido nas mãos de Lu Shangzeng naquela época se não fosse por ele, e não quero dever nada a ninguém. Você poupou a vida dele hoje, então não dá para encerrar? Xiuyao disse com um sorriso que não parecia ser um sorriso. Eu acho. Yuan-shi deu uma resposta branda. Seu nome se espalhou amplamente em sua juventude e ele teve a sorte de ser transformado dentro do Reino Divino do Paraíso Eterno. Hoje, ele já se tornou o rei do reino do Deus Flamejante, então sua vida nunca será marcada com a palavra arruinado. Xiuyao continuou, mas amo pena que a vida dele tenha corrido muito bem. Ele não foi atingido pelas tempestades da vida e não passou por tantas experiências de quase morte quanto você. Seu cultivo cresceu aos trancos e barrancos durante os 3.000 anos que passou no Reino Divino do Paraíso Eterno, mas ela nunca foi verdadeiramente testada e moldada por quaisquer dificuldades ou tribulações. Como
Resultado, sua mente e seu coração também não foram submetidos a nenhum teste verdadeiro, a nenhum cadinho de fogo. No entanto, ele precisava conhecê-lo no período mais importante de sua vida. Enquanto ela balançava a cabeça, Xiao sorriu e disse, no entanto, você realmente não precisa se preocupar muito com ele. As pessoas vão crescer no final. Ele nunca encontrará outro ponto de comparação como você neste mundo. Então se ele for capaz de emergir desta tribulação do coração, então será difícil que qualquer coisa o afete no futuro. Falando nisso, seu tom mudou de repente. Parece que você não trouxe Binjun junto com você. Ela disse não, respondeu Yunxi, uma luz fria brilhando em seus olhos. Além disso, não há realmente uma necessidade urgente de trazê-la comigo. Durou apenas um instante, mas Xiao ainda podia sentir a malícia que brilhava no ar. Suas sobrancelhas se contraíram quando ela disse, vou acompanhá-la em sua próxima viagem ao Mar do Sul. Não há necessidade. Yunxi rejeitou sem qualquer hesitação. A ausência do monarca dragão é um mistério insondável e toda a região divina oeste ficou quieta demais, a ponto de ser anormal. Só poderei deixar todas as minhas preocupações para trás se você permanecer na região divina leste. Além disso, Yunxi parou por um momento quando uma luz estranha começou a brilhar em seus olhos. Quanto menos pessoas nesta viagem, melhor. Xiao pensou sobre isso por um momento antes de responder com um sorriso, tudo bem. Sublinhado ao retornar ao reino divino do paraíso eterno, Yunxi finalmente decidiu convocar os 6 deuses estelares. Eles estavam esperando fora do reino durante o tempo que Yunxi passou no reino da Canção de Neve. Eles nem sequer deram um único passo. Eles também não ousaram fazer nenhuma reclamação porque todos estavam bem conscientes do que fizeram no passado. Na verdade, eles esperavam esse tipo de tratamento desde o início. Com o deus estelar de Jade Celestial, Aster como seu líder, todos os 6 deuses estelares sobreviventes, Jade Celestial, Demônio Celestial, Chama Celestial, Encanto Celestial, Sol Celestial e Alma Celestial, se ajoelharam na frente de Yunxi. Dado o status exaltado dos deuses estelares, eles nunca precisaram se ajoelhar diante de Xing Juikong, eles só precisaram se curvar. Mas já que todos decidiram vir para cá, eles sabiam que tipo de atitude e postura deveria mostrar a Yunxi dadas as circunstâncias. Pensar que você realmente teve coragem de aparecer na minha frente. As sobrancelhas de Yunxi afundaram enquanto ele olhava para todos eles. Sua voz era impassível e fria quando ele disse, não teria sido melhor aprender com aquele velho cachorro do paraíso eterno e correr para a região divina oeste como um bando de cães derrotados. Aster inclinou a cabeça e disse, a raiz do reino do Deus estelar está na região divina leste. Não importa se vivemos ou morremos, não abandonaremos nossa casa. Isso significa que todos vocês vieram aqui para morrer? Os olhos de Yunxi brilharam com uma luz fria. Aster respirou fundo antes de dizer, estamos dispostos a dedicar todo o nosso poder e lealdade ao mestre diabólico. Embora o reino do Deus estelar tenha perdido muito de seu poder e não sejamos sequer comparáveis ao que éramos no passado, o que resta dele certamente poderá ajudar o mestre diabólico no futuro. Espero que o mestre diabólico nos agrade. Um camelo moribundo ainda era maior que um cavalo, então mesmo que o reino do Deus estelar tivesse perdido a maior parte de seu poder, eles ainda tinham os 6 deuses estelares e 17 Elders, todos os quais estavam no reino do mestre divino. Era um poder que ninguém poderia ignorar ou menosprezar. Na verdade, era a única coisa em que podiam confiar agora. Aster não mencionou nada sobre obedecer ao desejo do Imperador Divino Estelar de vir e se render. Ninguém mais no universo estava ciente de como Yunxi morreu ou como Jasmine se tornou a infante maligna no reino do Deus Estelar todos aqueles anos atrás, exceto eles, e era um fato que estava gravado em seus corações. Como resultado disso, Yunxi odiava Xing Juikong profundamente e não havia como ele realmente aceitá-lo. A demonstração de obediência que Xing Juikong apresentou na projeção do céu eterno não foi nada mais do que um show de cães e pôneis organizado por Yunxi. Aster também não perguntou sobre a localização ou destino de Xing Juikong. Já que ele já havia acabado nas mãos de Yunxi, eles podiam muito bem imaginar o que havia acontecido com ele. Não parece ruim, não é? Afinal, quem não gostaria de ferramentas que chegassem à sua porta? O canto dos lábios de Yunxi começou a se curvar. As palavras que ele disse foram incrivelmente duras e fizeram com que as emoções, nos olhos dos 6 deuses estelares flutuassem um pouco,
Mas ninguém disse nada. Aster já os havia preparado mentalmente para esta ocasião antes de tomarem a decisão. No entanto, antes de fazer isso, disse Yun-Shi enquanto seu tom começou a mudar, você não acha que deveria me dar uma razão para não te matar? Uma onda de intenção assassina engolfou os 6 deuses estelares antes mesmo que ele terminasse de falar, fazendo-os instantaneamente estremecer enquanto um arrepio se espalhava por seus corpos. Aster respondeu com uma voz calma, como deuses estelares, não tivemos escolha a não ser cumprir os comandos do Imperador Divino Estelar, não importando se estavam certos ou errados. Quando servirmos sob o comando do Mestre Diabólico no futuro, será exatamente a mesma coisa. Já que você não teve escolha a não ser obedecer aos comandos do seu soberano, então também é lógico que você tenha que assumir a responsabilidade pelos crimes do seu soberano, correto? Yun-Shi disse enquanto olhava para eles. Isso está correto, Aster respondeu com uma voz suave. Se o Mestre Diabólico deseja a nossa morte, não podemos dizer nada contra isso. Nós nem vamos revidar. No entanto, esperávamos poder usar nossas vidas e os poderes do Deus Estelar para nos redimir. Isso não é apenas pelo bem do Mestre Diabólico. E ainda mais por causa da Princesa Jasmine e da Princesa Kaisi, a quem devemos muito. Eles também definitivamente não esperariam a extinção da linhagem do Deus Estelar. Imploramos ao Mestre Diabólico que nos obrigue. Depois que ela terminou de falar, Aster fechou lentamente os olhos, como se estivesse esperando o julgamento final cair sobre ela. Após um silêncio terrível e pesado, Yun-Shi finalmente começou a falar. Todos vocês já estavam mortos no início. Você sabe quem exatamente permitiu que você vivesse até agora? Nós fazemos, Aster respondeu. Depois que a região Divina Norte lançou sua invasão, o reino divino do Paraíso Eterno, o reino do Deus Lunar e o reino divino do Monarca Brahma foram todos atingidos por calamidades infernais e apenas o reino do Deus Estelar, o mais fraco dos 4 reinos reais e também o reino que Yun-Shi nutria tanto ódio, evitou essa calamidade diabólica. Foi somente depois que eles testemunharam pessoalmente que Fan trazer todos os reis Brahma para implorar perdão a Yun-Shi que eles entenderam que a espada de Kaisi foi feita para salvá-los, não para destruí-los. Aquele que tinha o maior motivo para odiá-los e ressenti-los, em vez disso, os salvou. Foi isso que levou à resolução de Aster hoje. Mesmo que todos eles realmente morressem aqui hoje, ela não teria queixas. Espero que cada um de vocês nunca esqueça o motivo pelo qual estou deixando vocês vivos hoje. Ela também é a pessoa por quem você deveria viver de agora em diante. Você entende? Essas palavras significavam que eles poderiam manter suas vidas, mas Aster não demonstrou entusiasmo ou alegria. Em vez disso, ela se prostrou diante de Yun-Shi e disse, agradeço ao Mestre Diabólico por nos ajudar. Rainha Diabólica, disse Yun-Shi, selecione alguém adequado para governar o reino do Deus Estelar. Não há necessidade disso, respondeu Xiuyao enquanto balançava a cabeça. Espere pelo retorno dela. Ela é a única que o deveria ser a mestra dos deuses estelares. Ponto. Yun-Shi levantou a cabeça para olhar para longe. A cena de seu último encontro com Kaisi se passou diante de sua mente. Kaisi, onde você está agora? Por que você não está disposto a me ver mesmo tendo retornado claramente para a região divina leste? Você ainda não me perdoou. Ele silenciosamente reconheceu as palavras de Xiuyao e se virou. Depois disso, ele falou de repente em voz baixa. Tian Xiao, todos os preparativos foram concluídos. Tian Xiao deu um passo à frente e curvou-se ao dizer, concluímos os preparativos há muito tempo. Vamos. Yun-Shi olhou para o sul enquanto dava aquele comando simples, decisivo e bastante repentino. Sim. Tian Xiao respondeu com a mesma firmeza. Uma violenta luz negra brilhou de repente em seus olhos. Ele até sentiu seu próprio sangue começar a ferver. Uma mão de repente disparou para agarrar Yun-Shi pelo pulso. Dedos gentilmente apertaram seu braço enquanto a voz de Xiuyao soava suavemente em seus ouvidos. Eu sei que não posso impedi-lo, mas você deve retornar são e salvo, entendeu? Claro, disse Yun-Shi. Long Bai e Zhou ainda estão vivos, então como eu suportaria morrer? Uma profunda arca negra desceu do céu. Enquanto Yun-Shi girava seu corpo, ele desapareceu na frente deles e apareceu dentro da profunda arca. Yone, Yantu e Yantrei rapidamente seguiram atrás dele, com os 3 ancestrais Yama presentes. Mesmo que Yun-Shi fosse um fraco, ele ainda poderia ir aonde quisesse neste universo.
Ele não avisou nem Shui Mei-yun nem Qian Ying'er sobre sua partida enquanto a profunda arca negra em que Yun-shi estava acelerava para longe. Voou em direção ao sul distante, para a região divina sul que ele nunca havia visitado antes. Xiuyou se despediu de Yun-shi, enquanto ele partia para o reino divino do Mar Sul sem nenhuma dúvida. Ela murmurou baixinho, Mu Xuanyin, agora que eu o monopolizei por tanto tempo, finalmente é a sua vez de estar ao lado dele. Por que eu deveria me preocupar em mandá-lo para um lugar que você já visitou? Ele foi embora. Qian Ying'er apareceu de repente ao lado dela enquanto olhava na direção de onde Yun-shi havia saído com as sobrancelhas encovadas. Seus lábios estavam se movendo, mas ela não o perseguiu. Xiuyou acenou com a cabeça. Ele não me deixou ir com ele. Talvez ele se vingue do Mar do Sul mais cedo do que pensamos. Após um longo período de silêncio, Qian Ying'er de repente disparou para longe. Onde você está indo? Xiuyou perguntou. Retornando ao reino divino do monarca Brahma, respondeu Qian Ying'er distraidamente enquanto saía correndo com Qian Yugu e Qian Binzu. Capítulo 1772. Os quatro imperadores da região divina Sul. A região divina Sul foi uma das moradas dos deuses há muito tempo. Mais tarde, tornou-se o campo de batalha onde foram travadas as batalhas desesperadas entre deuses e demônios. Era por isso que a região divina Sul possuía o maior número de heranças de poder divino, artefatos divinos e artefatos diabólicos esquecidos. A morada oculta do deus Eregeni Xuan depois que ele desistiu de seu título também estava localizada na região divina Sul. Assim como a região divina Leste, a região divina Sul era governada por 4 reinos reais. O reino do Mar do Sul era o reino real mais forte de todos, seguido pelo reino do Mar Profundo das 10 direções. O Purple e Micro-Realm e o Shonuan Realm compartilhavam mais ou menos a mesma força. Embora fossem todos reinos reais, o Micro-Reino Roxo e o Reino Shonuan eram semelhantes ao reino do Deus Estelar e ao reino do Deus Lunar no sentido de que eram relativamente mais fracos em comparação com o reino do Mar do Sul e o reino do Mar Profundo das 10 direções. Mas, ao contrário deles, o Micro-Realm Roxo e o Reino Shonuan não eram inimigos desde tempos imemoriais. Na verdade, eles trabalharam juntos por muitos anos e solidificaram seu relacionamento através do casamento político entre membros das famílias reais para solidificar seu poder na região divina Sul. Eles nunca tiveram grandes conflitos um com o outro, e ofender um dos reinos era ofender outro também. Juntos, eles ainda eram inferiores ao reino do Mar do Sul, mas mais fortes que o reino do Mar Profundo das 10 direções. Foi por isso que os reinos reais da região divina Sul eram muito mais estáveis e bem equilibrados do que a região divina Leste. Depois que a verdade da calamidade carmesim foi revelada, todos ficaram chocados com a rapidez com que os reinos reais da região divina Leste entraram em colapso e com o quão brutais eram os métodos de Yun-shi. Os eventos sem precedentes afetaram até mesmo a relativamente distante região divina do Mar Sul e complicaram muitas emoções. Os incontáveis profundos praticantes da região divina Leste que escaparam para a região divina Sul também amplificaram involuntariamente o medo e o pânico deste último. De todos os reinos do caos primordial, os reinos reais foram os mais chocados quando souberam do fim dos reinos reais da região divina Leste. E de todos os reinos reais da região divina Sul, o reino do Mar Sul era sem dúvida o mais calmo de todos. Seu orgulho e confiança não permitiriam que fossem intimidados. Hoje foi um dia incomum para o reino do Mar do Sul. Especialmente sua capital estava coberta por todos os tipos de profundas formações brilhantes. As luzes eram quase mais brilhantes que o próprio sol. Foi porque hoje foi o dia da cerimônia de proclamação do príncipe herdeiro do reino do Mar do Sul. A cerimônia de proclamação do príncipe herdeiro foi, obviamente, uma grande notícia para o reino do Mar do Sul. Foi porque também era uma declaração do futuro imperador divino do Mar Sul. Todos sabiam quem seria o príncipe herdeiro há muito tempo, mas o momento da cerimônia de proclamação foi tão estranho que ninguém previu isso até que foi anunciado. Não só isso aconteceu 3 trimestres de ano antes da data prevista, como a decisão parecia ter sido tomada no calor do momento. Considerando que a região divina Leste tinha acabado de sucumbir à região divina Norte, o que eles deveriam fazer agora era unir todas as forças de sua região divina e lidar com esta nova ameaça. Não realizar esta cerimônia de proclamação. Não demorou muito para que os profundos praticantes do Reino do Mar do Sul sentissem o cheiro de uma conspiração. E o cheiro só se intensificou quando as nau capitânia de 2 reinos reais chegaram ao mesmo tempo. Melhor ainda,
Eles carregavam o micro-imperador divino roxo e o imperador divino Xuanhuan. Esta foi apenas a cerimônia de proclamação do príncipe herdeiro, não a cerimônia de ascensão do imperador divino. Portanto, eles não deveriam ter enviado mais do que 2 de seus herdeiros para parabenizar o reino do Mar do Sul, muito menos comparecer ao evento. Uma hora depois, uma sombra gigantesca aproximou-se do reino divino do Mar Sul a uma velocidade incrível. O rosto de todos mudou quando viram o que era. Era uma sombra ciano e preta com mais de 50 quilômetros de comprimento. Suas barbatanas pareciam lâminas celestiais, seus olhos eram tão profundos quanto o fundo do mar e os dentes que saíam de sua boca brilhavam com uma luz intimidadora. A sombra era um tubarão gigante, literalmente, e não havia ninguém na região divina sul que não soubesse seu nome. É o tubarão feroz do Mar Azul. Ah! Mesmo a exclamação irrompeu das bocas de incontáveis profundos praticantes do Mar Sul ao mesmo tempo. O tubarão era a besta guardiã do reino do mar profundo das 10 direções e a montaria pessoal de seu imperador divino. Isso significava que o imperador divino Xitian havia vindo pessoalmente para o reino do Mar do Sul. De alguma forma, todos os imperadores divinos da região divina sul apareceram, para participar de uma simples cerimônia de proclamação do príncipe herdeiro. Até uma pessoa cega poderia ver que algo não estava certo em tudo isso. Kang Xitian caiu do céu depois que o tubarão gigante parou acima da capital do Mar do Sul. Ele estava acompanhado por um homem e uma mulher vestidos apenas com trajes azuis, os 2 deuses do mar de seu reino. O rei do mar do inferno do norte, Na Feiyong, saiu do palácio e curvou-se ligeiramente. Ele cumprimentou: "Bem-vindo, Deus Imperador Xitian. Meu rei está esperando por você. Esse caminho, por favor." Kang Xitian não lhe respondeu. Ele caminhou direto pela entrada do palácio sem expressão. Uma grande festa estava acontecendo dentro do palácio agora. O micro-imperador divino roxo e o imperador divino Xuanhuan já estavam sentados lá, dentro. Quando Kang Xitian entrou, Não Anseng levantou-se com um sorriso no rosto. "Estávamos esperando por você, Deus Imperador Xitian, mas... parece que você está infeliz com alguma coisa." Kang Xitian lançou um olhar ao micro-imperador divino roxo e ao imperador divino Xuanhuan. Ele normalmente agia como o homem mais arrogante e selvagem do mundo, mas hoje apenas um sorriso fino e sombrio cruzou seus lábios. "Isso é uma provocação?" "Claro que não." O imperador divino do mar sul estreitou ligeiramente os olhos. "A perda dos 2 deuses do mar é um desastre para toda a região divina sul. Se você tiver alguma pista sobre quem possa ser o culpado, basta dizer uma palavra e nós 3 iremos ajudá-lo no que pudermos." E, naturalmente, o micro-imperador divino roxo riu enquanto acariciava sua longa barba. "Temos certeza de que este não é trabalho da região divina norte?" O imperador Deus Xuanhuan perguntou seriamente. "É. Onde está o sentido de enviar um assassino tão terrível para o reino do mar profundo das 10 direções quando eles estavam no meio de uma guerra contra a região divina leste? Não acho que Yanxi e a rainha diabólica seriam tão estúpidos." Kang Xitian bufou friamente antes de lançar um olhar de soslaio para Não Anseng. "E mesmo que este seja o trabalho da região divina norte, a culpa recairia sobre você primeiro. É com você que Yanxi tem uma rixa." Dentro do salão principal, as expressões dos 2 reis dos mares e dos deuses dos mares mudaram ao mesmo tempo. Kang Xitian sentou-se no primeiro lugar de honra à direita. Como o segundo imperador divino mais forte da região divina sul, ele sempre se sentou na frente quando visitou o reino do Mar Sul. "Deus Imperador Xitian", disse o rei do mar do inferno oriental de repente enquanto levantava um braço, "por favor, sente-se nos assentos que preparamos para você e os 2 deuses do mar. Se precisar de mais alguma coisa, não hesite em nos contactar." O rei do mar do inferno oriental estava apontando para o terceiro assento à esquerda. Kang Xitian olhou de soslaio para ele, mas não ficou com raiva. Na verdade, um sorriso estranho cruzou seus lábios. "Eu vejo." Sua imagem desapareceu de repente sem aviso prévio. Foi uma pós-imagem. Seu verdadeiro eu já estava sentado no assento que o rei do mar do inferno oriental havia indicado. Então, ele perguntou novamente: "Visto que você teve o trabalho de configurar tudo isso significa que alguém do reino do Deus Dragão estará presente também?" "Claro", respondeu Não Anseng. "O reino divino do paraíso eterno foi massacrado em um único dia. O reino do Deus lunar foi destruído de uma só vez e o reino divino do monarca Brahma foi forçado a capitular antes que pudessem fazer um único movimento."
Como poderia o reino do Deus Dragão ficar parado depois de tudo isso? O evento de hoje é exatamente a oportunidade que eles precisavam para mostrar a cara, então não há como eles perderem. E o monarca dragão? Ele ainda não apareceu? Um brilho estranho brilhou nos olhos de Kang Shichian. Não. Essa é a única coisa que não entendo sobre a região divina oeste no momento, disse não Ansem. A queda da região divina leste é terrível, então os deuses dragões deveriam ter relatado isso ao monarca dragão há muito tempo. Mas até hoje, ele ainda não está em lugar nenhum, disse o micro-imperador divino roxo. Isso sem falar que a desculpa oficial que deram não fazia sentido algum. O monarca dragão atingiu seu limite máximo há centenas de milhares de anos, então não fazia sentido que ele passasse por um cultivo isolado. Todos sabiam que ele nunca mais experimentaria avanços significativos. Supondo que o monarca dragão ainda não estivesse ciente da grande mudança na região divina leste, o lugar mais provável para onde ele teria ido seria o reino divino do início absoluto. Dito isto, os 9 deuses dragões ainda deveriam ser capazes de localizá-lo ou enviar-lhe uma mensagem. A menos que ele tivesse se isolado completamente para que ninguém pudesse interrompê-lo do que quer que estivesse fazendo. Se a sua suposição for verdadeira, o que poderia levar o monarca dragão a tomar medidas tão extremas? Perguntou o imperador Deus Xuanwan. Sem mencionar que esse momento é perfeito demais para ser uma coincidência. Suposições não verificáveis apenas perturbarão nossas mentes. Saberemos a verdade depois que os representantes do reino do Deus Dragão chegarem. O imperador divino do Mar Sul sorriu. Em última análise, esse é o negócio da região divina oeste. Nosso negócio está aqui hoje. A atmosfera ficou pesada por um instante. Estreitando os olhos, o imperador divino do Mar Sul perguntou lentamente: quantas pessoas você acha que Yanxi trará com ele? Esqueços, até mesmo a região divina norte deveria estar ciente do real objetivo desta cerimônia de proclamação do príncipe herdeiro. O fato de Yanxi ter concordado em comparecer foi um bom começo. Tudo o que faltou fazer foi deduzir sua posição a partir do número de pessoas que trouxe consigo. Kang Shichian soltou um grunhido. Estou mais interessado na rainha diabólica do que nele. Não se preocupe, Deus Imperador, Shichian. A rainha diabólica aparecerá com certeza. O imperador divino do Mar Sul sorriu com confiança. Yanxi pode ser o mestre diabólico, mas ela não pode ser aquele que estabeleceu todos os planos elaborados que levaram à queda na região divina leste. Portanto, a rainha diabólica é o verdadeiro núcleo das forças do diabo, não ele. Isso significa duas coisas. Uma, não há como a rainha diabólica permitir que Yanxi apareça sozinho. Segundo, ela não deixará a chance de pisar na região divina sul escapar de suas mãos. Kang Shichian também sorriu. Parece que você tem plena confiança de que a cerimônia que está prestes a acontecer ocorrerá bem. O imperador divino do Mar Sul balançou a cabeça. Oh, não foi isso que eu quis dizer. Existem algumas coisas no mundo que não exigem muita reflexão, especialmente quando todos os governantes desta terra estão reunidos em um só lugar. Fora da capital, uma pequena e profunda arca negra desceu lentamente ao chão. Yanxi podia ser visto emergindo da saída. Atrás dele estavam Yan 2 e Yan 3. A pressão natural que ele carregava impedia que alguém se aproximasse dele. Na verdade, enquanto Yanxi caminhava lentamente em direção à entrada, os guardas do Palácio do Mar Sul congelaram como se alguém tivesse congelado seus corpos inteiros. As únicas coisas que ainda se moviam eram os olhos. Embora eles nunca tivessem conhecido Yanxi pessoalmente, imagens dele se espalharam pelo mundo e se plantaram nos corações de cada profundo praticante do Mar Sul. Chegou ao ponto em que puderam identificá-lo com um único olhar. Ele não era a única razão pela qual eles estavam aterrorizados. As 3 sombras negras atrás dele também contribuíram em grande parte para esse medo. Assim como as outras regiões divinas, a única maneira da região divina do Mar Sul de lidar com os profundos praticantes da profunda energia escura era a execução. Mas eles nunca sentiram uma pressão tão sombria e terrível em suas vidas, muito menos 3 deles. Quando as auras negras dos 3 ancestrais se desceram sobre eles, os reis divinos realmente sentiram como se sua visão estivesse escurecendo e seus corpos estivessem caindo em um abismo sem fundo onde só havia escuridão eterna. Por favor, informe ao Imperador Divino do Mar Sul que Yanxi, o mestre diabólico da região norte,
Chegou, Yun-shi parou na frente dos guardas do palácio e mostrou sua carta-convite. Ele parecia muito amigável hoje. Sua voz quebrou a escuridão em um instante. Todos os guardas do palácio estremeceram como se tivessem acabado de passar por um pesadelo. O líder dos guardas abaixou a cabeça apressadamente antes de gaguejar uma resposta. Bem-vindo, mestre diabólico da região norte. Sua Majestade está esperando por você. Vou informá-la de sua chegada imediatamente. Dentro do palácio, a voz do líder da guarda chegou aos ouvidos de Não-Ansem. Sua Majestade, Yun-shi está aqui. Ele está esperando na entrada principal agora. Não-Ansem franziu a testa ligeiramente antes de perguntar. Ele está esperando? Ele não tentou invadir à força. Correto, Sua Majestade. Quantas pessoas ele trouxe com ele? Não-Ansem perguntou. Ele trouxe 3 pessoas com ele, Majestade. Os olhos de Não-Ansem brilharam de forma normal. As coisas não estavam indo como ele havia previsto, especialmente a parte referente ao séquito de Yun-shi. O garoto realmente valsou para sua capital com apenas 3 pessoas ao seu lado. Leve-o para o salão principal imediatamente. E lembre-se de ser respeitoso em todos os momentos. Sim, Vossa Majestade. O líder da guarda ainda gaguejava. A mera lembrança das 3 sombras aterrorizantes que estavam atrás de Yun-shi era toda a motivação que ele precisava para nunca desrespeitar o mestre diabólico enquanto ele vivesse. Então Yun-shi entrou oficialmente na capital do Mar Sul, o símbolo mais elevado de autoridade e o coração da região Divina Sul. A capital do reino divino mais forte, da região Divina Sul era completamente diferente da capital do monarca Brahma. A primeira e mais profunda impressão que Yun-shi teve deste lugar foi que era um lugar de luxo absoluto. Aqui, cada tijolo, cada telha, cada folha, cada pedaço de madeira e até o próprio ar estavam impregnados de uma sensação de extravagância. A ganância e o desejo por trás de toda essa riqueza eram completamente visíveis para todos. O canto dos lábios de Yun-shi se curvou quase imperceptivelmente enquanto ele olhava ao redor. Ele mal podia esperar para destruir este lugar luxuoso, esplendoroso, lindo e deslumbrante. Capítulo 1773. Deus Dragão Cinza. Um vasto céu azul se estendia diante deles, até onde seus olhos alcançavam. Um enorme tubarão nadava no ar ao lado de 2 profundos navios de guerra que exalavam auras imensas e ilimitadas. Mesmo que esta fosse a primeira vez que Yun-shi via qualquer uma dessas coisas, ele podia adivinhar a quem elas pertenciam na região Divina Sul apenas com base em suas auras. Uma risada profunda ecoou no ar. O Imperador Divino do Mar Sul já estava se movendo em direção à entrada de seu palácio. Ele saiu para encontrar Yun-shi enquanto o cumprimentava, em voz alta e clara. O reino do Mar Sul está verdadeiramente honrado que o mestre diabólico tenha escolhido nos agraciar com sua presença augusta. Enquanto seus olhos varriam os 3 ancestrais Yama atrás de Yun-shi, os olhos do Imperador Divino do Mar Sul congelaram por um instante. Depois disso, ele olhou diretamente nos olhos de Yun-shi enquanto sorria e dizia, já faz muito tempo. O filho divino do passado agora se tornou o grande e poderoso mestre do diabo. Não seria negligente da minha parte dizer que a sua graça e esplendor atuais são nada menos que um milagre concedido pelos céus. Realmente. Yun-shi disse enquanto olhava para ele com olhos calmos, mas estreitos. A figura arrojada que o Imperador Divino do Mar Sul acabou de me mostrar na capital do monarca Brahma há alguns dias também foi muito reveladora. O rosto do Imperador Divino do Mar Sul nem sequer se contorceu com essas palavras. Ele riu quando se virou e disse, e esses 3 cavalheiros são? Yun-shi realmente só trouxe 3 pessoas com ele. Mas essas 3 pessoas sozinhas fizeram o coração e a alma do Imperador Divino do Mar Sul tremerem violentamente sem descanso. Ele estava muito menos calmo do que seu comportamento sugeria. Ele naturalmente viu as imagens do massacre do Reino Divino do Paraíso Eterno. Então ele também viu esses 3 velhos pisotearem os poderosos guardiões e jogá-los como se fossem bonecos de pano. Eles suprimiram o Reino Divino do Paraíso Eterno tão completamente que não conseguiram nem revidar. Essas cenas foram tão chocantes que mesmo o Imperador Divino não conseguiu permanecer calmo depois de vê-las. Agora que ele os tinha visto pessoalmente e se aproximado deles, o Imperador Divino do Mar Sul estava experimentando muito mais do que um simples choque. Como o Imperador Divino número 1 da região Divina Sul, a única pessoa que ele reconheceu como melhor foi o próprio Monarca Dragão.
As únicas pessoas que ele sequer se dignaria a considerar seus pares eram Qian e Fantian e o deus dragão mais forte do reino do deus dragão, o deus dragão da destruição carmesim. Contudo, mesmo que nenhuma aura vazasse dos corpos dos 3 elders vestidos de preto que acompanhavam Yunshi, no primeiro instante em que a percepção espiritual do Imperador Divino do Março os varreu, ele se convenceu, para seu choque e consternação, de que essas pessoas eram existências que atingiram as mesmas alturas que ele. Isto era especialmente verdadeiro quando se tratava do velho do meio. Na verdade, ele causou uma sensação terrível no corpo de Não Ansem, a sensação de que ele era superior a ele. Esta foi a primeira vez que ele se sentiu assim desde que conheceu o monarca dragão. Não era de admirar que o vasto reino divino do paraíso eterno tivesse sido tão devastado, sob as garras desses 3 homens veneráveis. Yunshi olhou para o lado ao ouvir as palavras do Imperador Divino do Março. Ele deu uma risada seca ao dizer, eles são exatamente o que parecem. Apenas 3 velhos escravos. E pensar que o Imperador Divino do Março, que é lendário por sua arrogância selvagem e seu desprezo por todas as coisas, seria na verdade tão modesto e humilde a ponto de se preocupar com alguns escravos humildes. Parece que você realmente não pode confiar nessas coisas chamadas boatos, hein? O mestre diabólico é um homem engraçado. Os olhos do Imperador Divino do Março brilharam violentamente logo depois que ele terminou de dizer essas palavras. Esses 3 velhos eram tão fortes que qualquer um deles alcançou o nível de Imperador Divino. Na verdade, sua força superaria em muito a maioria dos imperadores divinos existentes. Pessoas que possuíam um poder tão terrível definitivamente também possuiriam uma arrogância e orgulho correspondentes. Não havia razão para eles servirem a ninguém. Contudo, quando Yunshi os chamou de velhos escravos e escravos, as auras desses 3 velhos não tinham flutuado nem um pouco. Na verdade, eles retiraram suas auras ainda mais e até mesmo suas cabeças caíram juntas com uma sincronia estranha. Era como se estivessem mostrando o quanto eram reverentes ao seu mestre. Ao reprimir o choque em seu coração, o Imperador Divino do Março virou-se para o lado e disse, Mestre diabólico, atrás de você. Os outros imperadores divinos e meu humilde filho aguardavam ansiosamente sua chegada. Quando ele entrou no palácio, uma chocante teia de auras correu para cumprimentá-lo. Yunshi reconheceu Kang Shitian com um único olhar e também viu os 2 reis dos mares e um bando de deuses dos mares. As 2 pessoas sentadas ao lado de Kang Shitian exalavam auras de imperadores divinos. Não havia dúvida de que eles eram os outros 2 grandes imperadores divinos da região divina sul, o Micro, Imperador Divino Roxo e o Imperador Divino Xuanuan. Não havia como tantos personagens se reunirem aqui apenas para uma cerimônia de proclamação do príncipe herdeiro. Eles ouviram toda a conversa entre Yunshi e o Imperador Divino do Março nos portões do palácio. Quando Yunshi entrou no salão, a atmosfera mudou completamente. O silêncio agora se tornara mais pesado e opressivo do que antes. Todos os olhos caíram sobre Yunshi, mas ninguém emitiu nenhum som. Kang Shitian já estava se levantando de sua cadeira. Seus olhos mudaram continuamente de Yunshi para os 3 ancestrais Siama e sua expressão também mudou. Naquela época, essa pessoa era tão lamentavelmente fraca que nem sequer podia ser considerada fraca aos olhos deles. Eles foram capazes de brincar com seu destino como quisessem e ele foi forçado a fugir para a região divina norte por causa deles. Mas agora, ele não apenas estava orgulhoso no meio deles, eles podiam até sentir um poder incrivelmente pesado e coercitivo irradiando de seu corpo. Quando o poder sombrio e opressivo dos 3 ancestrais Siama começou a invadir a sala, expressões chocadas cruzaram os rostos dos 2 reis dos mares e de todos os deuses do mar que estavam presentes. Isso ocorreu apesar de sua posição de força e vantagem em jogar em casa. Como mestres divinos de nível 10, o Rei do Mar do Inferno do Norte e o Rei do Mar do Inferno Oriental deveriam liderar os deuses do mar mostrando ao mestre diabólico o poder divino do Mar do Sul, para dar uma demonstração de força para ele. No entanto, seus corações e almas ficaram totalmente abalados pela presença dos 3 ancestrais Siama. Era tão sufocante que até eles tinham dificuldade para respirar. Eles não conseguiam nem manter suas expressões relaxadas diante dessas auras avassaladoras. Mestre diabólico, por favor, sente-se, disse o Imperador Divino do Mar Sul com uma voz alegre. Sua atitude e tom eram muito amigáveis. Yunshi não fez cerimônia. Ele imediatamente se sentou em seu assento.
Havia um assento vazio ao lado dele e claramente era destinado à Rainha Diabólica. Ah, é uma pena que a Rainha Diabólica não tenha vindo. Não consigo esconder minha decepção, disse o Imperador Divino do Mar Sul. Ele passou seus olhos pelos 3 ancestrais Yama que estavam atrás de Yunchi. Ele acenou com a mão e disse, prepare rapidamente assentos para esses 3 veneráveis idosos. Não há necessidade disso. Yan 3 disse com uma voz sombria antes que o Imperador Divino do Mar Sul pudesse terminar de falar. Nenhum de nós é digno de sentar ao lado do mestre. Ele nem sequer levantou a cabeça enquanto falava e ficou claro que ele estava falando de uma maneira extremamente humilde, mas essa humildade só era direcionada a Yunchi. Todos os outros que ouviram essas palavras sentiram uma escuridão fria penetrar nas profundezas de suas almas. Esses 3 homens veneráveis eram mais fortes que a maioria dos imperadores divinos, mas se comportavam como cães leais na frente de Yunchi. Não havia como descrever o choque que as potências da região divina sul estavam sentindo ao testemunhar isso. Yunchi deu uma risada fria e seca, como o Imperador Divino do Mar Sul já preparou especialmente um assento para nós, deixá-lo vazio seria realmente uma pena. Yan 3, sente-se. Sim. Yan 3 respondeu enquanto se sentava ao lado de Yunchi. Ele ainda nem condescendeu em olhar para mais ninguém. Seus braços atrofiados permaneciam escondidos em seu manto cinza, mas seus dedos já formigavam com o poder acumulado. No momento em que a situação mudasse, qualquer um dos 3 ancestrais Yama entraria em ação e, como Yan 3 estava sentado ao lado de Yunchi, ele estava em uma posição ainda melhor para protegê-lo. Uma energia escura e fria se espalhou silenciosamente pelo corredor. Este era claramente o Palácio do Mar Sul, o lugar mais exaltado e sagrado da região divina sul, mas a escuridão havia penetrado silenciosamente em seus corredores. Isso disse claramente a todos os presentes que o terror transmitido a eles por esses 3 velhos definitivamente não era vazio. Eles poderiam muito bem ser muito mais aterrorizantes do que haviam sentido até agora. O Imperador Divino do Mar Sul sentou-se em seu trono e abriu os braços enquanto começava a falar de maneira grandiosa e digna. A nomeação do novo príncipe herdeiro do Mar do Sul é apenas uma questão pequena, mas todos vocês se preocuparam em vir e testemunhar isso. Essa é realmente minha grande fortuna. Isto é especialmente verdadeiro em relação ao Devil Master. Estou extremamente feliz que você decidiu nos agraciar com sua presença. Os olhos de Yunchi se estreitaram enquanto ele respondia, feliz? Por quê? O Imperador Divino do Mar Sul disse, o fato de o Mestre Diabólico estar disposto a nos dar cara e aparecer hoje significa que, no mínimo, você não vai se tornar inimigo do Reino do Mar Sul e do Reino Divino do Sul. Região. Isso pode ser considerado uma coisa muito feliz de qualquer perspectiva. Ele. Yunchi riu enquanto respondia de maneira lânguida, o Imperador Divino do Mar Sul não está se regozijando cedo demais? Sempre fui uma pessoa que vingará o ódio com ódio. Também tenho certeza de que todos vocês testemunharam o que aconteceu na região divina leste. Além disso, as coisas que o seu Mar do Sul fez comigo há tantos anos. Sua voz ficou sombria e profunda enquanto ele pronunciava cuidadosamente cada palavra. Você ainda não se esqueceu deles, não é? Yunchi veio aqui pessoalmente e trouxe apenas 3 pessoas com ele. Então parecia que ele tinha vindo mostrar sua sinceridade a princípio, mas a primeira coisa que fez foi entrar em conflito com o Imperador Divino do Mar Sul. A expressão de todos mudou sutilmente depois que ele disse essas palavras. No entanto, o sorriso no rosto de Não Anseng permaneceu tão largo como sempre. Enquanto alguém estiver vivo, deverá viver uma vida plena, pagando dívidas vingança. Somente cretinos inúteis engolirão suas queixas e serão sufocados por elas. É aqui que nós dois somos muito parecidos. No entanto, sempre houve mais de uma maneira de se vingar e desabafar seu ódio, disse o Imperador Divino do Mar Sul enquanto olhava para Yunchi. Como podemos compensar o Mestre Diabólico e apaziguar sua ira? Eu só preciso que o Mestre Diabólico diga a palavra e nada do que você disser me ofenderá. Ah! Yunchi uivou de tanto rir e parecia um sorriso de escárnio e um suspiro de lamento reunidos em um só. O Imperador Divino do Mar Sul de quem ouvi falar sempre foi um homem selvagem e arrogante. Tanto que nem preciso mencionar o seu desprezo por todos os seres vivos. Na verdade, você sempre ousou fazer até as coisas mais desprezíveis para seu próprio benefício. Quando você foi contra mim, tantos anos atrás, você cruelmente cortou minhas pernas e me encurralou.
Então por que o Imperador Divino do Mar Sul parece uma maricas tão tímida hoje? Não Ansem não demonstrou o menor traço de raiva. Ele respondeu com compostura sem pressa: este mundo sempre foi governado pela força. Quando Yunshi do passado teve a Imperadora Diabólica e o Infante Maligno para apoiá-lo, ninguém se atreveu a se mover contra ele também. Entretanto, quando a Imperadora Diabólica e o Infante Maligno desapareceram, o que sobrou para ele? O fato de você ter salvado o mundo. Sua auréola como filho afilhado. E, o que diabos são essas coisas? Seus olhos se estreitaram lentamente. Não, você era apenas um fraco, e você era um fraco com um potencial ilimitado. Um fraco que ameaçava se tornar um enorme perigo para todos nós. E quem se importaria com os sentimentos de um fraco? Quem se curvaria à vontade de um fraco? Se você fosse eu, você teria feito isso. A situação em questão é totalmente diferente. Você não é mais aquele chamado filho afilhado. Você se transformou no Devil Master, alguém que é muito mais forte do que sua encarnação passada, alguém que agora controla uma grande quantidade de poder militar. Agora você conquistou o direito de sentar-se à mesma mesa que eu, conquistou meu medo e cautela. O Imperador Divino do Mar Sul se inclinou para frente, seus olhos estavam fixos em Yunshi o tempo todo. Então, como minha atitude pode ser a mesma agora que estou falando com alguém forte? Esta é uma regra simples de vida. Talvez o filho divino Yunshi do passado não estivesse ciente disso, mas não há como o mestre diabólico estar, estou certo. Yunshi começou a bater na taça de jade na frente dele, fazendo-a tocar em um ritmo lento e constante. Bendito. Isso também significa que o reino divino do Mar Sul. Ah, não, que toda a região divina sul está disposta a ceder lugar a mim. O Imperador Divino do Mar Sul também colocou a mão na taça de jade à sua frente enquanto sorria e dizia: nossa região divina sul testemunhou claramente o quão forte é sua região divina norte. E também tenho certeza de que o mestre diabólico está bem ciente da força da região divina sul. Se nós dois travarmos uma batalha de vida ou morte, isso só acabará sendo uma vitória de pirro para o vencedor. Você perderá 800 para matar 1000, então, esta só pode ser uma proposta perdida para ambos os nossos lados. Além do mais, o mestre diabólico tem muito menos rancor contra a nossa região divina sul do que você tinha contra a região divina leste. Nesse caso, por que precisamos lutar até a morte? Se o mestre diabólico realmente se sentisse assim, você também não teria nos agraciado com sua presença, não é? O Imperador Divino do Mar sorriu, enquanto erguia sua taça de jade e fazia um brinde a Yunshi. Yunshi não respondeu. Todos pareciam pensar que sua chegada aqui era uma declaração de intenções, que ele não tinha a intenção de se tornar inimigo da região divina sul. A vingança deve ser feita. As queixas devem ser expostas e resolvidas. Eu, o Imperador Divino do Mar Sul, e toda a região divina sul definitivamente pagaremos tudo o que devemos ao mestre diabólico, disse o Imperador Divino do Mar Sul enquanto olhava ao redor do salão. Mesmo que ele tivesse um sorriso no rosto, sua voz era severa e decidida. Meus companheiros imperadores divinos, quais são suas opiniões? Não tenho objeções, respondeu o Imperador Shonyuan. Para expressar minha sinceridade, meu reino Shonyuan já decretou que não devemos matar, desenfreadamente qualquer profundo praticante das trevas a partir de agora. 1. O micro-imperador divino roxo assentiu lentamente com a cabeça. O micro-reino roxo não gosta de conflitos e disputas. Também sentimos que este é o melhor caminho a seguir. O nariz do imperador divino Shitian se contraiu com essas palavras, mas ele não disse nada. Muito bom. O Imperador Divino do Mar Sul voltou-se para Yunshi enquanto falava de maneira lenta e comedida. Terei que incomodar o mestre diabólico para ser franco comigo e me dizer como exatamente podemos pacificar sua ira e satisfazer sua raiva. Entretanto, se nossa região divina sul realmente não puder atender aos desejos do mestre diabólico, ou se o mestre diabólico estiver determinado a colocar a região divina norte contra a região divina sul, então eu, o Imperador Divino do Mar Sul, irei enfrentá-lo de frente. Depois de ser imperador por toda a vida, se estou destinado a encontrá-lo em batalha, esta vida não terá sido vivida em vão, não importa qual seja o resultado. Ah! O Imperador Divino do Mar sorriu ruidosamente enquanto erguia sua xícara de jade no ar e a esvaziava com um único gole. Suas palavras foram excepcionalmente francas e ele transmitiu suas intenções de maneira cristalina. A região divina sul não queria lutar contra a região divina norte,
mas também não tinha medo de lutar. Enquanto essa atmosfera pesada enchia o salão, a atenção de todos estava focada em Yunshi. Eles ampliaram cada mudança em sua expressão enquanto aguardavam ansiosamente sua resposta. Foi nesse exato momento que uma voz ecoou pelo corredor. Era uma voz de tremer a alma, tão pesada quanto uma montanha. Mar do Sul. Vocês me convidaram aqui só para eu testemunhar essa feia demonstração de covardia. Enquanto aquela voz soava nos ouvidos de todos, um dragão vasto e sem limites poderia descer sobre o salão. Todo o palácio parecia tremer levemente enquanto ondas de energia agitavam o ar. Uma imponente figura, cinzenta, apareceu na entrada do salão neste momento. Todos os olhares caíram sobre ele e parecia que um olhar exaltado e intimidador varria todos os cantos do salão. O Imperador Divino do Mar Sul levantou-se e respondeu com uma voz alegre. Nosso Mar do Sul dá as boas-vindas ao Deus Dragão Cinzento. Por favor, sente-se. Era como se ele não tivesse ouvido aquelas palavras zombeteiras que trovejavam nos ouvidos de todos. A pessoa que acabara de chegar era um dos 9 deuses dragões do reino do Deus Dragão, aqueles que serviram diretamente sob o próprio monarca dragão. A raça dos dragões era forte, mas eles nunca tiveram desejo de batalha. Eles eram uma raça orgulhosa e inacessível, mas em sua maioria possuíam um temperamento calmo e firme. Na verdade, eles raramente mostravam suas emoções no rosto. Quanto mais forte o dragão, mais reservados eles seriam. Mesmo assim, houve uma exceção entre os 9 deuses dragões. E esse foi o Deus Dragão Cinzento. Ele era o único Deus Dragão que usava o coração na manga, mas também era o Deus Dragão mais violento e mal-humorado. Suas palavras zombeteiras apareceram antes dele. Entre todos os deuses dragões e soberanos dragões do reino do Deus Dragão, apenas o Deus Dragão Cinzento se comportaria dessa maneira. O Imperador Divino do Mar Sul levantou-se para cumprimentá-lo. Ele não parecia nem um pouco zangado e também não era apenas para se exibir. Pelo contrário, um olhar bizarro e excitado brilhou no fundo de seus olhos. Não havia como o reino do Deus Dragão desconhecer o verdadeiro objetivo desta grande cerimônia. O paradeiro do monarca dragão ainda era desconhecido, mas a pessoa que o reino do Deus Dragão havia despachado não era o Deus Dragão mais forte, o Deus Dragão da Destruição Carmesim, ou o Deus Dragão mais sábio e composto, o Deus Dragão Azure. Em vez disso, eles enviaram o Deus Dragão Cinzas, o Deus Dragão mais irascível, arrogante e violento de todos. Como tal, este assunto pode ser muito mais simples do que ele inicialmente esperava que fosse. Capítulo 1774. Enfurecido, a aura de um dragão continha naturalmente um poder opressivo que afetava todas as criaturas vivas. Então por que a aura de um Deus Dragão seria diferente? O Deus Dragão Cinzento veio sozinho, assim como o monarca dragão fez quando veio ao reino divino do paraíso eterno para participar da convenção do profundo Deus. Eles nunca se dignaram a trazer servos. O Deus Dragão Cinzento ignorou as palavras do Imperador Divino do Mar Sul. Ele entrou no corredor e cada passo que dava parecia tão pesado quanto 10.000 montanhas enquanto seu olhar frio e arrogante caía sobre Yunshi. Todos no reino dos deuses estavam agora conscientes dos nomes Yunshi e Mestre Diabólico. Independentemente do reino do Deus Dragão o ter rejeitado e menosprezado no início, depois de algumas semanas, seu nome estava ficando cada vez mais estrondoso a cada segundo. Depois que ele parou na frente de Yunshi, ele disse com uma voz seca: Yunshi, mestre diabólico da região norte, é ótimo que você tenha vindo. O Deus Dragão Cinzento era muito mais alto que a maioria dos humanos normais, então ele se elevava sobre Yunshi mesmo estando na frente de seu assento. Tanto seus olhos quanto sua postura transmitiam sua arrogância fria e arrogante. Os 3 ancestrais Yama levantaram a cabeça simultaneamente. A atitude que o Deus Dragão Cinzento estava mostrando ao seu mestre agora era intensamente desrespeitosa aos olhos deles. No entanto, a raça que mais merecia ser arrogante neste universo era a raça do Deus Dragão. A raça que ninguém poderia ofender também era a raça do Deus Dragão. A força do reino do Deus Dragão lembrava uma montanha que perfurava os seus e todos não tinham escolha senão temê-la e respeitá-la. Tem sido assim desde tempos imemoriais e nenhuma raça ou reino estelar jamais pensaria em ofender o reino do Deus Dragão. Mesmo os vilões mais covardes e ambiciosos não ousariam ter qualquer intenção sobre eles. Ninguém ficou chocado com as calúnias zombeteiras que o Deus Dragão Cinzento lançou ao Imperador Divino do Mar Sul ou com sua atitude fria e arrogante em relação a Yunshi. Porque este era um Deus Dragão,
E era o deus dragão mais selvagem e arrogante. Yun-Shi não se preocupou em olhar para o deus dragão cinzento. Ele olhou para o chão enquanto dizia com uma voz seca: pensar que um mero deus dragão ousaria agir de forma tão desrespeitosa na minha frente. Será que você não tem medo da morte? Essas palavras fizeram com que este vasto salão congelasse completamente. A sala ficou tão silenciosa que era possível ouvir um alfinete cair. Uma expressão de choque passou pelos rostos dos imperadores divinos Kantian, Xuanyuan e Purplimicro. Então era natural ver tal expressão no rosto de todos também. A invasão da região Divina Norte pela região Divina Leste foi rápida e brutal, mas os profundos praticantes da região Divina Norte não deram nenhum único passo para dentro da região Divina Oeste. Eles atacaram deliberadamente os territórios da região Divina Leste que estavam longe da região Divina Oeste. Eles não ousaram aproximar a batalha deles e transmitiram claramente suas intenções para o mundo ver. Eles não tinham nenhum desejo de ofender a região Divina Oeste. Isso era algo que fazia muito sentido para os habitantes do Reino dos Deuses. Já que a região Divina Norte invadiu a região Divina Leste sob pretexto de que a região Divina Leste havia iniciado, era muito provável que a região Divina Oeste simplesmente ficasse sentada e observasse os dois lados batalharem. Mas se ofendessem a região Divina Oeste, seria nada menos do que cavar suas próprias sepulturas, não importa quão fortes fossem. Embora a região Divina Norte tivesse demonstrado uma força que excedeu em muito as expectativas de todos ao entregar uma perda completa à região Divina Leste, ninguém pensou em compará-los com a região Divina Oeste. Com a derrota da região Divina Leste, as discussões investigativas entre as regiões Divinas Norte e Sul mudariam dramaticamente dependendo da posição da região Divina Oeste. Contudo, Yun-Shi, que claramente não queria ofender a região Divina Oeste, certamente nem deveria ter querido fazê-lo. Na verdade, disse palavras tão duras e cortantes ao deus dragão que havia sido enviado para representá-los. Os olhos de dragão do deus dragão cinzento se estreitaram ligeiramente, mas ele não parecia nem um pouco irritado. Em vez disso, um lado de sua boca começou a se curvar em um sorriso zombeteiro. Eles são os grandes ancestrais Yama do reino Yamadevil da região norte. O deus dragão cinzento parecia estar fazendo uma pergunta a Yun-Shi, mas sua voz estava cheia de uma convicção inquestionável quando ele falou essas palavras. Mesmo que Anne Inger só podia adivinhar a existência dos ancestrais Yama, ela nem sabia que essas palavras se referiam a princípio. Mas agora estava claro que o reino do deus dragão tinha muito mais informações sobre eles do que o reino divino do monarca Brahma. O deus dragão cinzento definitivamente ficou chocado com a aura terrível dos três ancestrais Yama. No entanto, ele só ficou surpreso com eles. Nenhum medo contaminou seu coração. Porque ele era um deus dragão. Alguém que teve o apoio do reino do deus dragão. Uma vez que a imperadora diabólica e o infante maligno desapareceram deste universo, não havia outra existência que merecesse seu medo ou apreensão. Existem exatamente 3 deles, assim como nos registros, disse o deus dragão cinzento com uma voz seca. Embora eu não saiba que método você usou para tirá-los do mar de ossos, das trevas eternas. Mas pensar que apenas os 3 lhe dariam a confiança necessária para desafiar nosso reino do deus dragão. Ele levantou lentamente o queixo para deliberadamente olhar mais abaixo para Yun-Shi. Seu olhar estava cheio de desprezo e zombaria não disfarçados. Originalmente, eu tinha algumas pequenas expectativas em relação a você. Mas parece que você é exatamente o mesmo de antes. Um tolo ingênuo e infantil. O silêncio no corredor se aprofundou e ninguém se atreveu a respirar muito alto. Ninguém imaginou que a situação entre as pessoas que representam as regiões divinas Oeste e Norte se deterioraria tão logo após a chegada do deus dragão cinzento. Ao olhar para os dois, a expressão do imperador divino do Mar Sul ficou rígida e ele parecia não saber o que fazer. Mas seu coração estava praticamente pulando de alegria. O reino do deus dragão foi um reino neutro ao longo de toda a sua história. Eles não se moveriam a menos que estivessem ofendidos. Como tal, eles não pareciam que iriam fazer qualquer movimento, apesar da condição atual da região Divina Leste. No entanto, isso tinha a ver em grande parte com a ausência do monarca dragão. Mesmo que o monarca dragão estivesse por perto, era muito provável que o reino do deus dragão não faria nada enquanto a região Divina Norte não tocasse a região Divina Oeste. Afinal de contas, não importa quão fortes fossem, eles ainda sofreriam perdas significativas se lançassem em um conflito tão grande e brutal. Como resultado,
Não importava o quão arrogante ele fosse com o imperador divino do Mar Sul, todos ainda acreditavam que Yan-Shi definitivamente demonstraria maior moderação e sinceridade diante dos deuses dragões da região oeste, mesmo que possuísse uma profunda e duradoura compreensão. Ódio pelo monarca dragão por suas ações antagônicas anos atrás. Este também deveria ter sido um dos objetivos da sua visita de hoje. No entanto, a situação atual estava a evoluir de uma forma que cedia em muito às suas expectativas. Se o reino do Deus Dragão ficasse completamente enfurecido, então com o que sua região divina sul teria que se preocupar? Yan-Shi também sorriu de repente e seu sorriso era calmo e brincalhão. Ele finalmente se dignou a olhar para o Deus Dragão Cinzento. Ele apenas lhe lançou um único olhar antes de desviar o olhar com o mesmo sorriso no rosto e dizer, muito bem. Sem o comando explícito de Yan-Shi, os três ancestrais Yama não se moveriam e suas auras também não mudariam. Ao receber o reconhecimento de Yan-Shi, o Deus Dragão Cinzento deu um sorriso frio enquanto se virava arrogantemente. Dado o temperamento do Deus Dragão Cinzento, ele teria ficado furioso se fosse qualquer outra pessoa. No entanto, ele sabia que não poderia perder o controle com os três ancestrais Yama por perto, independentemente de não ter medo deles. Quando se tratava de poder bruto, ele estava bem ciente de que não era páreo para nenhum deles. E, dois de vocês são realmente dignos de seus títulos. Com apenas algumas palavras curtas, você já demonstrou um poder de abalar a alma, disse o Imperador Divino do Mar Sul com um sorriso alegre enquanto organizava o assento do Deus Dragão Cinzento, Qianqi, o mestre diabólico da região norte. O Deus Dragão Cinzento e todos os Imperadores Divinos se reuniram aqui hoje por sua causa. Quando seu pai foi nomeado príncipe herdeiro há tantos anos, eu nunca ousei esperar que tal honra fosse concedida a mim. O que você está esperando? Agradecer a todos os nossos convidados de honra. Um homem arrojado que irradiava a aura de um deus do mar, levantou-se de um dos assentos ao lado de Nan-Ansem. Ele saiu e fez uma reverência diante de todos no corredor. Nan-Qianqiu do Mar do Sul dá seus sinceros agradecimentos ao mestre diabólico da região norte, ao Senhor Deus Dragão, ao Imperador Divino Kantian, ao Imperador Divino Xuanwan e ao Micro-Imperador Divino Roxo. Qianqiu está repleto de choque e gratidão avassaladores. Depois de herdar a posição de príncipe herdeiro, definitivamente não decepcionarei as expectativas do pai real ou de qualquer um dos meus superiores. Embora a cerimônia ainda não tivesse sido realizada, ele já havia sido confirmado como príncipe herdeiro. Ele também era a pessoa com grande probabilidade de se tornar o próximo Imperador Divino do Mar Sul, então seu status era muito diferente de antes. Como tal, ele não precisava se ajoelhar na presença de todos esses imperadores divinos e de um deus dragão. Yan-Shi virou-se para dar uma boa olhada em Nan-Qianqiu. Como filho do Imperador Divino do Mar Sul, sua aparência e porte eram naturalmente extraordinários. As feições de Nan-Ansem eram facilmente reconhecíveis em seu rosto e seu tom não era respeitoso nem desrespeitoso. Seus olhos brilhavam com vitalidade mesmo enfrentando imperadores divinos e um deus dragão. Eles não demonstravam medo. Uma aura do Deus do Mar que estava no 8º nível do reino do Mestre Divino. Ele foi capaz de se fundir com o poder divino do Deus do Mar a tal ponto em apenas uma dúzia de anos. Foi um feito notável. Quando Nan-Qianqiu se levantou, Yan-Shi sentiu claramente a alma de Ilin tremer, violentamente. O Imperador Divino do Mar Sul usou a nomeação de Nan-Qianqiu como príncipe herdeiro como uma desculpa para facilitar os eventos de hoje, mas ele nunca teria sonhado que as palavras Nan-Qianqiu eram na verdade o principal motivo da chegada de Yan-Shi. Você realmente faz jus ao nome do seu pai, você não me decepcionou em nada. O Deus Dragão Cinzento lançou a Nan-Qianqiu alguns olhares penetrantes antes de elogiá-lo generosamente. De repente, ele estendeu o braço logo depois de terminar de falar. Com um movimento do dedo, ele enviou um aglomerado de profunda luz branco-acinzentada voando em direção a Nan-Qianqiu. Mesmo que o seu Mar do Sul tenha sido verdadeiramente decepcionante, a nomeação de um novo príncipe herdeiro é sempre um grande assunto. Espero que você não despreze nosso pequeno presente. Estava claro que ele ainda estava zombando desdenhosamente da região divina sul por dar um passo atrás diante de Yan-Shi. O Imperador Divino do Mar Sul soltou uma gargalhada. O que você está dizendo? Se o Deus Dragão Cinzento nos apresentasse uma única pena, ela ainda seria considerada um tesouro celestial. Qianqiu, o que você está esperando? Aceite o presente. Nan-Qianqiu avançou rapidamente para pegar o presente com as duas mãos.
Conforme a profunda luz se dispersou, uma caixa de jade caiu em suas mãos. A caixa de jade se abriu e uma energia dracônica densa e espessa jorrou imediatamente dela. Era, surpreendentemente, um núcleo de dragão perfeito e intacto de nível extremamente alto. Não Qianqiu ficou muito feliz. Ele curvou-se profundamente em direção ao Deus Dragão Cinzento. Qianqiu agradece ao Senhor Deus Dragão por seu presente. Não há necessidade disso, disse o Deus Dragão Cinzento enquanto acenava com a mão. Ele então de repente virou sua cabeça na direção de Yunxi. Mestre diabólico da região norte, que grande presente você trouxe hoje. Na verdade, estou muito curioso. Yunxi deu um sorriso que claramente não era um sorriso quando disse, como pude vir de mãos vazias para um evento tão grandioso. Trouxe um presente tão grandioso que pode perfurar os céus, mas só poderei apresentá-lo um pouco mais tarde. No entanto, ele olhou para o Deus Dragão das Cinzas e continuou, só estou com medo de que o Deus Dragão das Cinzas não esteja mais na região sul para ver este presente. Ah, não, posso esperar e também estou muito interessado, disse o Deus Dragão Cinzento com uma voz desdenhosa. Deus Dragão das Cinzas, disse Kang Shitian de repente, você sabe onde o Monarca Dragão esteve ultimamente? Muitos rumores sobre a localização do Monarca Dragão se espalharam pela região Divina Oeste. Mas hoje, eles poderiam finalmente perguntar diretamente a um dos deuses dragões. Ele estava bem ciente de que esta questão seria apresentada a ele. Então o Deus Dragão Cinzento respondeu impassivelmente, se o Monarca Dragão não quiser que ninguém saiba para onde ele está indo e o que está fazendo, então ninguém saberá. Não há mais necessidade de vocês se intrometerem. Se o Monarca Dragão quiser aparecer, ele o fará. Ele realmente não sabia para onde o Monarca Dragão tinha ido e quando retornaria. Ele só conseguiu descobrir duas coisas. A primeira foi que ele foi para o reino divino do início absoluto e a segunda foi que ele cortou sua conexão espiritual com todos os deuses dragões. Isso significava que nenhum dos deuses dragões poderia enviar uma transmissão de alma para ele. Esse tipo de coisa raramente acontecia e estava claro que o Monarca Dragão não estava envolvido em algo comum. O único que sabia das circunstâncias de sua ausência era o Deus Dragão Azul, mas ele se recusou a revelar qualquer coisa sobre isso. Estava claro que o Monarca Dragão havia lhe dado ordens estritas antes de partir, então como algum dos deuses dragões se atreveria a desobedecer ao comando do Monarca Dragão? Entendo, disse Kang Shitian com uma voz relaxada. Yunxi, não posso deixar de dizer que sua sorte é realmente muito boa. O Deus Dragão Cinzento ergueu o queixo com orgulho enquanto falava de maneira sem preço e arrogante. Meu reino do Deus Dragão nunca condescendeu em intimidar alguém ativamente, mas o Monarca Dragão parece ter passado a odiar os demônios nos últimos anos. Yunxi soltou uma risada fria e seca. Acontece que o Monarca Dragão estava ausente quando você e seus demônios decidiram sair da região Divina Norte e causar problemas na região Divina Leste. E quando se trata de batalhas entre regiões divinas, não nos moveremos a menos que o Monarca Dragão nos comande. Mas se o Monarca Dragão retornasse, ele riu friamente. Dada a sua aversão aos demônios nos últimos anos, temo que mesmo mais 10 vidas não salvariam você. Então, Yunxi disse enquanto olhava para ele, pelo bem que você fez naquela época, vou esclarecê-lo sobre os dois caminhos que se abrem para você. O Deus Dragão Cinzento continuou a desprezá-lo enquanto falava com uma voz lânguida. O primeiro caminho aberto para você é este. Como mestre diabólico do norte, você deve dobrar os joelhos o mais rápido possível e declarar sua lealdade ao Monarca Dragão. Dada a alma do dragão dentro do seu corpo e a admiração que o Monarca Dragão tinha por você naquela época, ele pode não necessariamente rejeitá-lo. E se ele puder controlar você, então ele também poderá tolerar os demônios da região norte que servem sob seu comando. E qual é o segundo caminho? Yunxi perguntou com uma expressão confusa no rosto. Antes que o Monarca Dragão retorne, leve seu povo e corra de volta para a região Divina Norte, disse o Deus Dragão Cinzento em um tom extremamente arrogante. Já que vocês são demônios, vocês deveriam resignar-se obedientemente ao seu destino como demônios. Viver como feras que só podem viver na escuridão é certamente melhor do que ser esmagado como um verme lamentável, certo? Ele se inclinou para a frente enquanto olhava para Yunxi. Seus lábios se curvaram ligeiramente, enquanto sua voz se tornava incrivelmente profunda e sombria. Não me culpe por não avisar você com antecedência, porque o Monarca Dragão realmente odeia demônios.
Ele não estava dizendo essas coisas apenas para assustar Yun-shi. A região divina oeste era exatamente como as regiões divinas leste e sul. Eles nunca tiveram qualquer tolerância para profundos praticantes das trevas. O reino do Deus Dragão também nunca fez nenhuma lei para exterminar ou matar qualquer povo diabólico, e isso parecia ser algo gravado em seus ossos, algo que foi herdado de geração em geração. No entanto, apenas alguns anos atrás, o reino do Deus Dragão decretou repentinamente que todas as pessoas diabólicas dentro da região divina oeste deveriam ser mortas. Esta foi uma lei que o monarca dragão decretou pessoalmente e foi incrivelmente extrema e cruel. Mesmo os ossos de uma pessoa diabólica não seriam tolerados. Isso aconteceu durante o período após Yun-shi ter se tornado um demônio e fugido para a região divina norte. Pode-se dizer que as palavras do Deus Dragão Cinzento eram um conselho ou uma ameaça, mas na verdade, parecia mais que ele estava com pena de Yun-shi. As sobrancelhas do Imperador Divino do Mar Sul se contraíram enquanto seus olhos se estreitavam em longas fendas. De repente, ele percebeu que havia sido um pouco pessimista sobre a situação antes. A atitude que o adormecido reino do Deus Dragão estava mostrando para Yun-shi em seu primeiro encontro foi muito mais perfeita do que ele poderia ter sonhado. Antes que Yun-shi pudesse responder, uma explosão estremecedora de repente trovejou do lado de fora do Palácio Real. Quem é esse? Como você ousa invadir isso? Ah! O que se seguiu àquele grito chocantemente poderoso foi um lamento de miséria. Todos no Palácio Real se viraram na direção daquele grito. Todos os deuses do mar e guardas do mar estavam prestes a sair. Mas no instante seguinte, todos os seus corpos congelaram e foi como se alguém tivesse pregado os pés no chão. A expressão de todos também mudou dramaticamente neste momento. Porque, surpreendentemente, as auras que se aproximavam rapidamente deles eram as auras de 4 mestres divinos de nível 10. Dos 4, 2 irradiavam um poder imperial exaltado que não era nem um pouco inferior ao do Imperador Divino do Mar Sul. E pensar que aquele cachorrinho humilde mordendo os calcanhares do monarca dragão se atreveria a latir tão arrogantemente para o nosso mestre diabólico. A voz de uma mulher soou zombeteira ao longe. Quando uma luz negra brilhou no ar, uma mulher de beleza efêmera apareceu em frente ao palácio. Enquanto ela entrava lentamente no palácio, seu brilhante cabelo dourado balançava suavemente na cintura enquanto flutuava ao vento. Por incrível que pareça, essa mulher era Kiane Inger. Chamar qualquer um dos deuses dragões de cachorrinho era algo inédito. A expressão do deus dragão cinzento permaneceu inalterada, mas seus olhos de dragão brilharam instantaneamente com uma raiva explosiva. Ele lentamente se virou para olhar para quem o havia insultado, mas quando viu as pessoas que voavam atrás de Kiane Inger, suas pupilas encolheram instantaneamente até se transformarem em alfinetadas. Kiane Binzu, Kiane Ugu. O deus dragão cinzento soltou um grito estrangulado de choque quando viu as duas pessoas seguindo Kiane Inger. Ele olhou para eles fixamente, como se tivesse visto um fantasma. Capítulo 1775 Ordem de morte do mestre diabólico. A expectativa de vida da raça dragão era maior que a da raça humana. Então o deus dragão cinzento já tinha visto 3 imperadores divinos monarca Brahma irem e virem. Como resultado, ele reconheceu instantaneamente Kiane Binzu e Kiane Ugu. No entanto, eram 2 pessoas que claramente já haviam falecido. Mesmo que um humano atingisse o cultivo do reino do mestre divino, sua expectativa de vida não passaria de 50.000 anos. Para a raça humana, o número 50.000 era exatamente como o reino do mestre divino do profundo caminho. Eram limites que nunca poderiam ser quebrados. A expectativa de vida de Kiane Binzu havia ultrapassado esse limite há muito tempo, então seria natural que ele já tivesse morrido de velhice, quanto mais Kiane Ugu. Eles não apenas apareceram diante deles cheios de vida. Suas auras eram densas e pesadas e até pareciam exceder o que eram naquela época. Além do Imperador Divino do Mar Sul, todos que ouviram os nomes Kiane Binzu e Kiane Ugu ficaram de pé em estado de choque. Isto foi especialmente verdadeiro para Kang Shichian, o Imperador Divino Xuanyuan e o Micro-Imperador Divino Roxo. Todos eles tinham visto Kiane Binzu em sua juventude e a pessoa ao lado dele se parecia exatamente com Kiane Ugu em suas memórias herdadas. Kiane Binzu e Kiane Ugu não tiveram nenhuma reação ao choque e alarme de todos os outros. Kiane Ugu abriu a boca para falar, sua voz tão fraca quanto um fio de nuvem. Nós 2 somos pessoas que já deveríamos ter morrido há muito tempo e não temos mais muito tempo de qualquer maneira.
A razão pela qual ainda existimos neste mundo é para mandar o reino divino do monarca Brahma embora. Não há necessidade de você se preocupar. Uma luz estranha brilhou nos olhos do deus dragão cinzento enquanto sua aura flutuava continuamente. Mas ele imediatamente percebeu sua perda de compostura, algo que nunca deveria ter acontecido, e lentamente começou a suprimir sua energia agitada. Ele falou com uma voz fria: parece que as notícias que recebemos há muitos anos eram realmente verdadeiras. O item que o seu reino divino do monarca Brahma encontrou ao longo das fronteiras da região sul. Realmente foi o selo primordial da vida e da morte. As 6 palavras selo primordial da vida e da morte explodiram nos ouvidos de todos como um trovão, abalando violentamente os corações e almas de todos os presentes. Como esperado do reino do deus dragão, disse Qian Binzu, com a voz tão calma e composta como sempre. É extremamente difícil esconder qualquer coisa de você. No entanto, o selo primordial de vida e morte não está mais nas mãos do reino divino do monarca Brahma e não há necessidade de você prestar atenção a nós dois, disse Qian Yugu. Tudo no reino divino do monarca Brahma agora é decidido por seu novo mestre. Cale a boca, gritou Qian Inger com uma voz fria. Por que você está desperdiçando tantas palavras com um homem morto? Qian Yugu e Qian Binzu pararam imediatamente de falar. Um homem morto. O deus dragão cinzento ficou atordoado por um instante. Mas depois que ele percebeu que Qian Inger parecia estar se referindo a ele, seu corpo se inclinou ligeiramente para trás enquanto ele soltava uma gargalhada desenfreada. No entanto, Qian Inger não lhe lançou um único olhar durante seu ataque de risada. Ela simplesmente caminhou direto em direção a Yunxi. Foi também nesse momento que o imperador divino do Mar Sul se levantou e deu um passo à frente. Ele sorriu ao dizer: sim. Já se passaram muitos anos desde a última vez que nos encontramos. Como tem? Não Ansene, Qian Inger se dirigiu diretamente a ele pelo nome enquanto seus lábios se curvavam no que parecia ser um sorriso zombeteiro. Vou deixar você adivinhar. Você acha que vim hoje para parabenizá-lo ou saldar nossas dívidas? Embora Qian Inger estivesse na região divina norte há apenas alguns anos, seu estado mental e seus desejos haviam passado por uma mudança monumental e fundamental. Isso foi um acréscimo às pequenas mudanças que o sangue demoníaco, a profunda energia das trevas e a arte diabólica de Yunxi fizeram em seu corpo, fazendo com que toda a aura e temperamento de Qian Inger passassem por uma enorme e dramática transformação. Todos no reino dos deuses sabiam da paixão do imperador divino do Mar Sul pela deusa monarca Brahma. Como imperador divino número 1 na região divina sul, não havia quase nada neste mundo que ele não pudesse obter. Contudo, a única coisa que ele mais desejava, Qian Inger, era precisamente aquilo que ele nunca foi capaz de fazer. Pode-se dizer que não Anseng não hesitou em fazer qualquer coisa para ganhar o favor de Qian Inger naquela época. Ele nunca rejeitaria nenhum de seus pedidos, mesmo quando fosse evidente que ela só o estava usando. Além disso, ele também se esforçou para atender pessoalmente a todos os pedidos dela e, às vezes, o fez independentemente das consequências. Foi uma pena que ele nunca tenha conseguido tocar em Qian Inger depois de séculos fazendo isso, mas ela nunca sentiu qualquer ressentimento por ela. Na verdade, sua paixão por ela estava bastante inflamada. Era como uma coceira que ele não conseguia coçar. Agora, sua mudança de temperamento, sua corrupção sombria e o charme e graça que Yunxi havia nutrido, tudo combinado para desferir um nocaute no imperador divino do Mar Sul. No momento em que colocou os olhos em Qian Inger, ele sentiu como se o veneno estivesse queimando em suas veias, fazendo com que cada gota de sangue em seu corpo se agitasse agitadamente. No entanto, o imperador divino do Mar Sul congelou por 2 respirações inteiras ao ouvir as palavras frias de Qian Inger. Foi só então que ele suavizou rapidamente sua expressão e sorriu para ela. Mesmo que Inger tenha vindo para saldar dívidas, ainda assim receberei isso com prazer. Agora que você ascendeu para se tornar o novo imperador divino monarca Brahma, você realizou o maior desejo de seu pai real e parece que ele pode descansar em paz. Estou apenas curioso, mas a data da sua coroação já foi marcada. Mal consigo conter minha vontade de participar. Ei! Qian Inger deu uma risada fria e seca enquanto seu andar diminuía. Não Ansene. Quanto mais você vive, mais sua mente regride. Parece que todas as mulheres ao longo dos anos esvaziaram mais do que apenas o seu corpo. Seu cérebro também foi esvaziado. Oh!
Um amplo sorriso se espalhou pelo rosto do Imperador Divino do Mar Sul. Meu nome é Unqianying. Ela desviou o olhar, sem poupar outro olhar ao Imperador Divino do Mar Sul. Quanto àquela Qianying de quem você fala, ela morreu há muito tempo. Aquele morto Qian Fantian também não é meu pai real, ele é apenas um cachorro velho que deveria ter morrido muito antes de realmente morrer. Eu sou agora o mestre e imperador do reino divino do monarca Brahma. Não há necessidade de nenhuma grande cerimônia e menos ainda de você vir e testemunhar. Você entende? Suas palavras causaram choque e espanto nos corações de todos. No entanto, Qian Ibnzu e Qian Yugu, que a seguiam, na verdade, não mostraram nenhuma reação às suas palavras. Além disso, Inger é meu nome anterior. As sobrancelhas de Qian Inger afundaram quando ela fechou os olhos. Para mim, é o nome desgraçado de alguém que já morreu. No entanto, meu homem é uma pessoa de mente muito estreita, então não posso garantir se ele ficará bravo ou não se ouvir esse nome. O rosto de Não Anseng congelou por um segundo. Qian Inger chegou na frente do assento de Yunxi e disse para Yan 3, vá embora. Enquanto todos olhavam, Yan 3, cuja aura era tão sombria e sinistra que até fazia os corações de todos os imperadores divinos presentes baterem violentamente em seus peitos, recuou para ficar atrás de Yunxi sem ousar emitir um único som. Qian Inger sentou-se ao lado de Yunxi enquanto Guzu, Qian Yugu e Qian Ibnzu ficaram atrás dela, seus rostos impassíveis. O espaço pareceu se contrair, silenciosamente enquanto todos os olhos que olhavam para eles começaram a se contorcer. Porque dentro deste palácio imperial, neste pequeno salão, havia 7 mestres divinos de nível 10 reunidos em um só lugar. Além disso, com exceção de Guzu e Qian Inger, cada uma dessas pessoas estava no auge do 10º nível do reino do mestre divino, o poder supremo que alguém poderia aspirar nesta era. Qualquer um deles poderia derrotar qualquer imperador divino da região sul que não se chamasse Não Anseng. Este foi um terrível conjunto de forças. O povo da região sul ainda tentava se recompor depois de ficar chocado com o aparecimento dos antigos ancestrais do monarca Brahma e com a notícia do selo primordial da vida e da morte. Mas quando perceberam este ponto, o choque que ainda lutavam para superar tornou-se dezenas de vezes maior. Até mesmo o deus dragão cinzento, que havia sido provocado e enfurecido por Qian Inger, que estava prestes a explodir, começou a parecer muito sombrio. Seu rosto estava muito mais sombrio do que nunca. 7 mestres divinos de nível 10, 5 monstros antigos. Isso foi antes mesmo que eles pudessem levar em conta Yunxi, aquele que todos menos podiam se dar ao luxo de subestimar e cujo poder mal podia ser adivinhado. Foi quando aquela mais terrível rainha diabólica e o imperador divino número 1 da região norte nem sequer apareceu. A maioria das pessoas atribuiu a derrota total da região divina leste aos truques e esquemas da região divina norte. Isto foi especialmente verdadeiro para as batalhas contra os reinos reais da região divina leste. O único que eles derrotaram em batalha direta foi o reino do céu eterno. Neste momento, para seu choque coletivo, todos os presentes pareciam perceber que não sabiam quase nada sobre a verdadeira força da região divina norte. O ambiente ficou incrivelmente silencioso e opressivo, e ninguém falou por muito tempo. O imperador divino Xuanyuan e o micro-imperador divino Roxo, que haviam se levantado de um salto, sentaram-se apressadamente enquanto uma incrível variedade de expressões tocava em seus rostos. Por que você veio aqui? Yunxi perguntou com uma voz sombria enquanto olhava de soslaio para ela. Se você pode vir, por que eu não posso? Qian Inger respondeu enquanto virava o rosto para o lado. Parecia que ela estava bastante infeliz com a maneira como Yunxi a evitou deliberadamente quando partiu. Que presunçoso da sua parte. A voz de Yunxi começou a ficar sombria. Mesmo que eu esteja sendo presunçosa, disse Qian Inger enquanto soltava um bufo suave, certamente Tiogu, eu e os 2 velhos atrás de mim não vamos atrapalhar você de forma alguma. Além disso, quando se trata de ressentimentos e queixas, sou o mestre do reino divino, do monarca Brahma, então tenho muito mais motivos para vir a este lugar do que você. Ponto. Yunxi não prosseguiu com o assunto. Agora que Qian Inger já havia chegado, ele não poderia simplesmente afugentá-la. Na verdade, ela havia se tornado bastante obediente durante a última parte de sua estada na região divina norte. Mas agora que ela herdou o reino divino do monarca Brahma e ganhou um poder que cedeu em muito tudo o que ela tinha no passado, ela começou a agir novamente. Ei!
Uma risada baixa ecoou no ar quando o deus dragão cinzento lentamente se levantou. O novo imperador do reino divino do monarca Brahma. Com Yin como sobrenome. Qian-Yu-Gu, por que você não me conta uma coisa? O atual reino divino do monarca Brahma tem o sobrenome Qian. Ou leva o sobrenome Yin. Qian-Yu-Gu fechou lentamente os olhos, mas não disse nada. Ele ainda nem havia acertado contas com Qian-Inger por chamá-lo de um cachorrinho mordendo os calcanhares do monarca dragão, e agora Qian-Yu-Gu estava realmente ignorando sua pergunta. Como um dos deuses dragões, existências abaixo apenas do monarca dragão, existências que reinavam muito acima do resto da criação, quem ousaria tratá-lo dessa maneira? Mesmo Qian-Fantian nunca ousaria tratá-lo de maneira tão fria e rude. Qian-Yu-Gu, você preservou sua vida murcha com o selo primordial da vida e da morte, mas seus ouvidos já ficaram surdos. Nenhum único dos deuses dragões teria sido capaz de tolerar este tratamento, muito menos o deus dragão cinzento. E Qian-Yu-Gu soltou uma risada seca, mas seu rosto permaneceu calmo e seus olhos permaneceram fechados. Nosso mestre está aqui. Se você tiver alguma dúvida, você mesmo pode perguntar ao nosso mestre. Ele era seu avô paterno, mas se dirigia a Qian-Inger como nosso mestre, e isso foi mesmo depois de ela ter abandonado seu sobrenome Qian e adotado o sobrenome Yun. As sobrancelhas do deus dragão cinzento se uniram com força enquanto as expressões de todos da região sul mudavam. Eles não conseguiram entender o que havia acontecido. Então você está dizendo, o deus dragão das cinzas disse com um sorriso malicioso, que como um ancestral do reino divino do monarca Brahma, vocês dois estão dispostos a se tornarem cachorrinhos dos demônios. Ache, suas palavras são sérias demais, respondeu Qian-Binzu. Nossa mestra se preocupa com o futuro do reino divino do monarca Brahma, e o sangue do reino divino do monarca Brahma corre em suas veias. Então o sobrenome dela é tão importante. Se não fosse por nosso mestre, o monarca Brahma já teria seguido os passos do reino do deus lunar há muito tempo. Nós dois testemunhamos tudo e por isso estamos satisfeitos com o resultado. Estamos ainda mais ansiosos para testemunhar pessoalmente qual será o destino final do reino divino do monarca Brahma após esta escolha. Qian-Binzu e Qian-Yu-Gu já haviam sido o imperador divino monarca Brahma, então sua experiência e visão eram tão vastas quanto o oceano. Além disso, eles até transcenderam os limites da vida e da morte e a iluminação e a sabedoria que ganharam enquanto existiam como os falecidos poderiam ter alcançado um reino que nenhum homem mortal poderia tocar. Cada uma das palavras parecia esconder um significado tão vasto e profundo quanto um universo inteiro. Eles estavam cheios de profundidade ilimitada e sabedoria mundana. No entanto, esses homens realmente fizeram essa escolha. Em meio a esse profundo silêncio, todos os presentes, desde o mais humilde guarda marítimo até todos os exaltados, imperadores divinos, sentiram seus corações serem grandemente abalados por essas palavras. Cale-se. Qian-Inger latiu friamente. Eu não acabei de dizer para você não desperdiçar palavras com uma pessoa morta. Vocês dois são realmente surdos. Qian-Yu-Gu e Qian-Binzu imediatamente se calaram. Um homem morto. O deus dragão cinzento soltou uma risada zombeteira. Qian-Yi. Ah, não. Qian-Ying do clã 1, você não poderia estar falando sobre meu supremo, certo? Oh! Qian-Ying levantou a cabeça para olhar para ele. Ela pareceu soltar uma risada muito suave antes de falar languidamente. Você não poderia estar pensando que deixaria este lugar vivo hoje, certo? Assim que ela disse essas palavras, todos no salão imperial, exceto a comitiva de Yunxi, começaram a ficar entusiasmados. Ah! Ah! O deus dragão cinzento jogou todos os pensamentos de conduta ou comportamento de lado enquanto soltava uma risada incrivelmente selvagem e arrogante. Bom, muito bom. Esta foi realmente a piada mais divertida que já ouvi em toda a minha vida. Ah! O imperador divino do Mar Sul imediatamente começou a rir também. Ah! Inger sempre gostou de fazer piadas, então espero que o deus dragão cinzento não a leve a sério. Todos, por favor, sentem-se. Preparei mais do que algumas festividades para entreter a todos antes do início da cerimônia. Eles definitivamente não irão decepcionar. Contudo, o deus dragão cinzento agiu como se não tivesse ouvido a tentativa de mediação do imperador divino do Mar Sul. Sua risada parou de repente enquanto ele olhava para Yunxi e Qian-Inger com olhos frios.
Vocês foram capazes de entregar à região divina leste uma derrota humilhante após a outra e acabaram conquistando-a no curto espaço de um único mês. Isso prova que você tem alguma habilidade. No entanto, você não pode estar pensando que isso lhe daria as qualificações para provocar nosso reino do Deus Dragão, certo? TSC, TSC. O Deus Dragão, cinzento, balançou a cabeça. O sorriso em seu rosto era 3 partes zombeteiro, 7 partes de pena. Originalmente, eu estava com bom coração o suficiente para mostrar a você uma maneira de sair dessa bagunça, mas amo pena que as duas coisas mais incuráveis neste mundo sejam a ingenuidade e a estupidez. O imperador divino do Mar Sul não disse uma palavra. De um lado estava o mestre diabólico do norte, do outro estava um deus dragão do oeste. Dada a posição da região sul, ninguém ousaria interromper qualquer uma das partes precipitadamente. Além disso, como imperadores divinos da região sul, porque eles iriam querer mediar quando o resultado desejado foi alcançado tão perfeitamente. O temperamento do deus dragão cinzento era explosivo e arrogante. No entanto, ninguém jamais ousou ou foi capaz de questionar a força do reino do deus dragão e da região divina oeste desde o seu início. Além disso, como aqueles que estavam no topo do universo, sua força estava definitivamente muito longe. Mais incrível do que o que já havia sido mostrado. Ei! Yun-Shi riu com uma voz profunda antes de falar de maneira lânguida. Se alguém se atreve a se comportar de forma arrogante na minha frente até mesmo se atreve a me insultar na minha cara, só há 2 opções para essa pessoa. Se ele tiver alguma utilidade, ele pode se tornar um dos meus cães leais e viver para ver outro dia. Se não, só a morte o espera. Quanto a você. Quando Yun-Shi levantou sua cabeça para olhar para o deus dragão cinzento, seus olhos estavam escuros e frios. Parecia que ele estava olhando para uma pessoa humilde lamentável que estava prestes a morrer, não para um deus dragão. Só existe morte. As palavras frias e indiferentes de Yun-Shi fizeram com que a atmosfera já opressiva se tornasse várias vezes mais fria e pesada. Morra. Ele ia matar um deus dragão aqui. Só por causa das palavras selvagens e arrogantes do deus dragão cinzento. Comportamento que era simplesmente muito comum para ele. Eles não se atreveram a acreditar nas palavras que ele acabara de dizer. Eles simplesmente não conseguiam acreditar nessas palavras. Com apenas o seu poder, o deus dragão cinzento de repente percebeu que Yun-Shi não parecia estar brincando enquanto olhava em seus olhos. Mas isso só o fez sentir ainda mais desprezo e ridículo em relação a Yun-Shi. Seu olhar varreu lentamente as pessoas reunidas, atrás de Yun-Shi enquanto ele falava com uma voz profunda. Admito que não sou páreo para os velhos monstros atrás de você. Mas se eu quiser ir embora, quem pode me impedir? Quanto às consequências. Certamente você não seria estúpido o suficiente para dar esse passo, certo? Se Yun-Shi realmente atacasse o deus dragão cinzento no Palácio Real do Mar Sul hoje, ele imediatamente teria ofendido todo o reino do deus dragão. Tudo por um motivo que nem parecia válido. Isto já não poderia sequer ser descrito como louco ou irracional. A expressão de Yun-Shi não mudou nem um pouco. Ele parecia estar inconscientemente batendo o dedo na mesa enquanto dizia com uma voz suave como seda: quando você mata um pássaro, ainda precisa se preocupar com a possibilidade de ele voar para longe. Quanto a matar dragões, isso não é como matar um cachorro.